Questão de número 65. Desvio de poder é a denominação de um dos possíveis vícios que acometem os atos administrativos, implicando invalidade. Referido vício relaciona-se diretamente ao elemento. Olha só, olha só, olha só. Quando nós mencionamos a linha do abuso de poder, este abuso de poder, ele pode aparecer sob duas modalidades. Ele pode aparecer na modalidade excesso de poder, como ele pode aparecer na modalidade desvio de poder. Qual é a diferença marcante aqui? Que no excesso de poder, nós temos vício de competência. Quando nós falamos em desvio de poder, já temos vício de finalidade. Inclusive, por isso, nós também podemos chamar de desvio de finalidade. Então, por exemplo, quando um agente não tem atribuição para aplicar uma penalidade e aplica, ele está extrapolando a competência. Então, excesso, você vai observar esse excesso aqui, está aparecendo um cedilha aqui, né? Excesso. Então, você vai lembrar que é extrapolar a competência, tá certo? Extrapolar a competência. Essa é a linha do excesso. Veja que o desvio, ele não tem a letra C, tá certo? Então, desvio tem a ver com a finalidade. Então, veja que a questão fala em desvio de poder. Então, o desvio de poder, isso tem a ver com o vício de finalidade. Desvio de poder, o vício é de finalidade. É a denominação de um dos possíveis vícios que acometem os atos, implicando invalidade. Referido vício relaciona diretamente ao elemento, objeto não, forma não, finalidade sim, pressuposto fático não, motivos não. Podendo também estar vinculado à competência, sim, só que quando estiver vinculado à competência, nós chamamos de excesso de poder. De fato, são duas linhas importantes da ideia de abuso de poder. Então, questão de número 65, a resposta é a letra C. Beleza, galera? Questão 66. O ato administrativo é espécie de ato jurídico e, por ser emanado de agentes dotados de parcela do poder público, possui certos atributos que o distinguem dos atos de direito privado, ou seja, características que permitem afirmar que ele se submete a um regime jurídico administrativo ou a um regime jurídico de direito público. Neste contexto, o atributo da, vamos lá, imperatividade é um atributo? É a primeira pergunta, sim, que gera uma imposição de vontade do Estado em detrimento da vontade do particular, segundo o qual o ato administrativo se impõe e cria obrigações para determinada pessoa, verdade, desde que haja sua prévia intimação e concordância, errado, é independentemente da vontade dos administrados. Vamos lá, vamos para a letra B. Presunção de legitimidade, sim, é um atributo, segundo o qual existe presunção absoluta de que o ato administrativo foi praticado em conformidades com os ditames legais. O problema é absoluta. A presunção, ela é uma presunção relativa na medida em que ela comporta, ela possibilita a prova em sentido contrário. Letra C. Autoexecutoriedade, certíssimo, segundo o qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração, perfeita, a ideia de executar sozinha, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, certíssima a letra C. É exatamente a definição de autoexecutoriedade. Discricionariedade, isso é atributo do poder de polícia, segundo o qual o particular pode aferir a oportunidade de conveniência, errado, porque não é o particular, quem faz a aferição é o poder público.
determinado ato administrativo que gera efeitos na sua esfera jurídica. Lembrando que discricionário nada mais é do que a determinação legal que permite que o administrador tenha mais de uma solução a adotar no caso concreto. Duas ou mais no caso. A tipicidade não é atipicidade, é tipicidade, segundo a qual a administração pratica, em regra, atos inominados. Não, ela não pode praticar atos inominados, porque são atos unilaterais, são manifestações unilaterais. Isso ofereceria um grande risco à coletividade, em decorrência do princípio da autonomia da vontade, desde que não haja proibição legal. Então, questão 66, ficamos com a letra C, atributo da autoexecutoriedade.